Herança doída. O Departamento de Obras Públicas de Taubaté é o setor guardião de veículos e máquinas compradas para servir a cidade nos seus inúmeros trabalhos. Como o próprio nome diz, Obras Públicas é a secretaria responsável por toda a manutenção e obra nova do município. Em entrevista com o recém-nomeado secretário engenheiro José Bibiano, constatamos que as urgências são muitas, mas como atendê-las sem equipamentos? Bibiano, ou seja, a cidade, recebeu de herança do governo que terminou em 31 de dezembro um verdadeiro cemitério com cerca de 400 sucatas, entre ambulâncias, veículos escolares, caminhões de coleta de lixo, máquinas pesadas utilizadas para todo tipo de serviço, vans e ônibus sem qualquer condição de uso, deixando assim a cidade como um barco à deriva. Acompanhem a reportagem, analisem a situação da secretaria e tirem as suas próprias conclusões. Eu converso agora com o engenheiro civil João Bibiano Silva, que ocupa a pasta de obras na nova administração. Engenheiro Bibiano, gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu perfil. É uma satisfação muito grande receber a TV Cidade aqui no estádio. Eu sou engenheiro civil, formado aqui pela Unital. Minha carreira toda foi em serviço público. Eu fui funcionário da prefeitura durante 38 anos. Eu me aposentei na prefeitura com 38 anos de serviço. Desses 38 anos de serviço, pelo menos 18 anos eu exerci dentro da prefeitura funções de primeiro escalão, como diretor de planejamento, chefe do GEAP, chefe do GEIM, fui diretor de obras. Durante 18 anos a gente trabalhou. A maior parte das obras de infraestrutura aqui do município de Taubaté, como canalização de córrego, galeria de águas pluviais, pavimentação asfáltica, a gente participou diretamente disso. Eu que ajudei a montar a usina de asfalto, eu que ajudei a montar a usina de concreto, a nossa fábrica de artefatos. Enfim, a minha carreira profissional, toda ela foi dentro da prefeitura de Taubaté. Desses 38 anos, aproximadamente uns 20 anos, e eu fiquei diretamente ligado na execução e manutenção de obras de infraestrutura. Quando eu fui convidado para vir assumir a Secretaria de Obras aqui da Prefeitura, a gente, de certa forma, ficou satisfeito pelo convite, também pelo fato de a gente poder retribuir alguma coisa para o munícipe taubateano, porque a minha família, eu criei a minha família aqui em Taubaté, eu sou um cara realizado na vida, profissionalmente. Então, a gente vai ficando mais velho, a gente sente necessidade de retribuir alguma coisa, porque eu formei meus filhos, criei minha família, me estabilizei em Taubaté. Então, nesse momento que eu estava aposentado, que eu estava lá fora, e que fui convocado para essa tarefa, para esse desafio, para a gente é um motivo de muita satisfação o retorno, certo? E uma forma da gente retribuir aos munícipes. É evidente que a gente vai jogar todo o conhecimento que a gente tem, o maior esforço possível, no sentido de restaurar, de montar uma prefeitura, de montar uma secretaria capaz de atender as necessidades dos munícipes, capaz de responder rapidamente às necessidades. Começo de ano agora, a gente está em época de chuvas, é uma época que é perigosa para a cidade, e a cidade está com problemas sérios, principalmente no leito carroçável. A gente tem alguns pontos da cidade bastante críticos com relação aos buracos, enormes buracos que têm aparecido em decorrência das chuvas e talvez de uma manutenção que deveria ter ocorrido lá atrás. Quais são as suas primeiras ações com relação a esse trabalho? E a gente está elencando essas situações, fazendo uma classificação dos casos mais graves e adotando providências para a gente restaurar rapidamente isso. Esse período entre dezembro e março, para qualquer administrador público, para qualquer município, é o pior possível, porque você, em função da chuva, você tem um desgaste muito maior dos equipamentos de infraestrutura e você também não tem condições de restaurar por causa do período de chuva. Com relação, por exemplo, à pavimentação, é complicado você restaurar a pavimentação nesse período de chuva, e é exatamente o período em que mais demanda buracos.
Um dia inteiro de chuva, a roda do carro passando, aquela panelinha pequenininha, de repente se transforma num tremendo buraco. Paralelamente, tem as questões de galerias de águas pluviais, de canalização de córrego, porque são precipitações de chuva muito grandes, a seção de vazão da galeria chega no extremo, então os pontos fracos realmente estouram. É o período em que ocorre mais eventos de demolição de galeria, de buraco de pavimentação. E é o período, paralelamente, é o período mais crítico para a gente responder isso à altura. Por outro lado, a gente já levantou, nós estamos com bastante dificuldade, a Prefeitura tem pouquíssimos equipamentos em condições de trabalhar, mas pouquíssimos mesmo. Na área de pavimentação, por exemplo, eu não tenho condição de manter 2 equipes de tapa-buraco na rua, porque eu não disponho de equipamento. A gente está tomando providências no sentido de algum meio legal para que a gente consiga alugar equipamento para a gente trabalhar nesse setor. No caso de galerias de águas pluviais, eu consegui montar uma equipe de galerias de águas pluviais para socorrer esses casos de maior necessidade. A quantidade de bocas de lobo que estão entupidas, de ramais de galeria que estão entupidos é muito grande. Em outras épocas, quando a gente estava aqui, na época era o Departamento de Obras, a gente tinha uma determinação e a gente adotava a determinação da administração da época, a gente fazia limpeza de bocas de lobo no mínimo uma vez por ano. A equipe que a gente tinha, às vezes, não conseguia fazer isso e a gente contratava a empresa para complementar isso. Nós temos em Taubaté cerca de 15 mil unidades de captação de águas pluviais. E as informações que a gente tem, que nesses últimos anos isso não foi feito, e a gente até detecta isso porque a quantidade de boca de lobo entupida, a quantidade de ramais de galeria entupida é muito grande. Então a gente está trabalhando com isso. Logicamente nós vamos restaurar todos esses equipamentos, mas a quantidade é muito grande, o custo de restauração é muito grande. A gente está fazendo um trabalho de seleção para ver os equipamentos que a gente mais necessita e que menos custa para recuperar, para a gente otimizar os recursos que a gente tem e começar a prestar o serviço, começar a dar retorno para a comunidade de prestação de serviço. Bibiano, falando ainda de buracos, tem um enorme ali na Avenida Bandeirantes que está incomodando bastante a população, visto que já caíram ali 2 carros, sendo um da Prefeitura, e o segundo carro teve um agravante que machucou a pessoa que estava dentro. E a gente percebe que ali talvez não seja uma ação só da Prefeitura. Esses buracos que têm saído também, acho que conta com parceria de outros órgãos, tipo Sabesp, outros órgãos que possam, de repente, auxiliar a sanar o problema. Esse caso aí é um caso específico e a Prefeitura é só da Prefeitura, não tem Sabesp envolvida, não. A gente já esteve lá, nós já fizemos uma vistoria no local, a gente, inclusive, já requisitou o material. O prefeito até já fez a liberação para me comprar algumas aduelas, para a gente restaurar aquele trecho de galeria ali. Então, isso aí nós vamos resolver o mais rápido possível. Esse mais rápido possível que eu digo é a gente conseguir fazer a compra do material, até em caráter emergencial, e a gente ter um equipamento, uma escavadeira hidráulica capaz de executar o serviço. Se a gente não conseguir restaurar nenhuma nos próximos 10, 15 dias, aí a gente vai ter que arrumar uma maneira de alugar e refazer lá. Aquilo ali ocorreu em função de a bacia hidrográfica do Três Marias, com a urbanização, todo o volume de água é muito grande. Embaixo da Dutra já foi feito as travessias adequadas, só que no acoplamento das galerias que tem debaixo da Dutra com as galerias que passam debaixo da rodoviária nova por ali, em razão do volume muito grande de água e de pressão forte, houve aquela erosão e a gente vai restaurar isso. A gente já está bem inteirado também na Avenida Bandeirante, mas lá na passagem da Chácara Silvestre. Até o pessoal da Nova Dutra entrou em contato com a gente, eles estão preocupados, porque de repente pode causar algum problema com o talude da Dutra, mas a obra está na faixa de domínio da Prefeitura, não está na faixa de domínio da Nova Dutra. E eu também já fiz uma vistoria lá com a minha equipe técnica e a gente também já está adquirindo material para restaurar aqui. Bom, você estava me falando em off também que a gente está em período de logo começo de aulas e você tem mais de 100 prédios, né, de escolas e creches para fazer manutenção. Como é que está isso? No momento, a gente está concentrando maiores esforços exatamente para atender essa área.
Ontem eu fiquei reunido o dia todo com a doutora Edna, que é secretária de Educação. A gente já tinha informações da situação caótica que estava, mas eu confesso a você que eu me surpreendi, porque está muito além do que eu imaginava. Agora, nós estamos com um problema seríssimo. Por quê? No dia 1º de fevereiro tem que começar as aulas. Entre prédios escolares de ensino médio e creches, temos aproximadamente 120 prédios. Todos esses prédios, sem distinção, alguns com maior gravidade, alguns com menor gravidade, precisa receber interferência para ter condição de receber alunos no dia 1º. Nós temos uma dificuldade tremenda do ponto de vista legal, você sabe disso, para a gente fazer uma licitação, principalmente uma obra, um serviço que um valor um pouco representativo. Nós estamos trabalhando intensamente nesses dias, inclusive juntamente com o corpo jurídico da Prefeitura, para ver se a gente consegue arrumar uma maneira, talvez, de fazer uma contratação emergencial para esse primeiro momento, para a gente conseguir dar pelo menos as condições mínimas de funcionamento. Essas condições mínimas de funcionamento nas escolas, o que vai ser? Vai ser arrumar a fechadura quebrada, arrumar a porta arrombada, arrumar o vidro quebrado, colocar a iluminação, arrumar o banheiro, a descarga do banheiro que não está funcionando. Isso que a gente está entendendo como prioridade urgentíssima para começar a escola. A gente até ontem, conversando com a diretora de educação, a gente até chegou a comentar isso. Nós vamos colocar o prédio em condição de ser utilizado, mas, infelizmente, o munícipe que vai entrar no prédio, ele vai achar que a escola não está em boas condições, mas pelo menos o essencial a gente vai fazer. A gente pretende fazer uma licitação na modalidade ata de preço, mais ou menos no molde do FDE, para que a gente tenha um contrato grande para atender essas demandas, né? E, ao longo do ano, é evidente que a gente vai, aí sim, promover, na medida que a gente consiga mais recursos, promover reformas definitivas, como pintura, restaurar inclusive aumentos de escola. Ontem, na reunião que a gente teve lá, a diretora passou para a gente uma demanda muito grande de construção de salas de aulas. A demanda de construção de salas de aula, durante esse ano de 2013, provavelmente nós vamos ter que construir mais umas 120 salas de aulas nas escolas para poder atender a demanda. Isso foi o levantamento preliminar que eles passaram para nós. 120 salas de aula, compreendendo na escola de ensino médio e na creche. Então, a situação está muito complicada, mas a gente está otimista, contando com colaboração dos funcionários que ficaram na prefeitura, dos funcionários carreira, que têm uma disposição muito grande para trabalhar, que está colaborando muito com a administração. A gente vai ter problemas, porque o número de funcionários está muito grande, a prefeitura, inclusive, está excedendo os limites de gasto, de acordo com a legislação. Isso vai ter uma redução, tem que ter uma redução de funcionário, senão a gente não consegue prestar serviço, não, a administração não consegue prestar serviço para a comunidade, porque não dispõe de recursos. A comunidade paga o imposto, não é para manter empregos. A gente até entende que as pessoas precisam de emprego, tem família para criar, só que tem que haver um consenso. O nível de emprego tem que ser compatível com a quantidade de serviços que a gente presta. Tem outra forma, senão, e se você tiver muito pessoal, você não tem recurso para prestar serviço. A gente tem no quadro da prefeitura bons funcionários em todos os níveis, tanto no nível de gerência de área, como no nível de chefia de divisão, pedreiros, carpinteiros, peões de obra. Nós temos muitos funcionários bons. Esses funcionários a gente vai segurar, porque a gente tem certeza e a gente está vendo a disposição deles para trabalho, basta apenas, para eles conseguir produzir, basta apenas que a administração dê retaguarda a eles, dê equipamento, dê material e oriente. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir alavancar isso. A demanda é muito grande, a gente não vai conseguir atender tudo com o pessoal nosso, mas a gente já está vendo contratações de terceiros para dar continuidade nisso. Paralelamente, só aproveitando o gancho, não é só na área de educação que a situação está crítica. Na área de esportes, a Secretaria de Esportes, por exemplo, eu não tive contato ainda com o secretário de Esporte, mas as informações que a gente tem são as piores possíveis. A maioria nós temos cerca de, parece-me que 140 e poucas quadras
e estão todas detonadas, é complicadíssimo, inclusive gera problema de segurança. Também é uma área que a gente vai ter que levantar, elencar todos os problemas, eleger prioridades e começar a trabalhar. Eu acho que não é possível, assim, rapidamente, colocar a coisa funcionando como a gente gostaria de ter, mas a gente vai caminhar para isso. E como é que se elege a prioridade diante de tantos problemas de uma vez só? Então, Cláudia, nesse momento a gente tem que ter muito equilíbrio, muita tranquilidade, contar com a colaboração dos colegas. No caso, na área da educação, por exemplo, a Edna está trabalhando, levantou as questões, está trazendo, e a gente vai equacionar, a priorização é ela que vai fazer. Na área de esportes, da mesma maneira, o secretário de esportes vai trazer as prioridades, diante das necessidades, diante dos recursos que tem, a gente vai eleger prioridades e adiantar isso. Da mesma forma, no serviço de pavimento, na área de pavimentação, só aproveitando a oportunidade, só um parêntese, Taubaté hoje possui aproximadamente uns 13 milhões de metros quadrados de pavimentação asfáltica. Não precisa ser técnico, não precisa ser especialista em pavimentação para concluir que desses 13 milhões de metros quadrados de pavimentação, aproximadamente por baixo, uns 30% está comprometido. Se você, eu acho até que é mais, mas vamos considerar 30%. 30% de 13 milhões são aproximadamente 5 milhões de metros quadrados que necessitam de reparo imediatamente. 5 milhões de metros quadrados, para você reparar 5 milhões de metros quadrados de pavimentação, se você pegar todo o recurso disponível que nós temos durante os 4 anos, a gente não consegue fazer esse reparo. Então, o que precisa fazer? Pegar realmente as vias de maior circulação, onde tem mais necessidade, e atacar essas áreas. Para isso, nós estamos restaurando a nossa usina de asfalto, porque desses 13 milhões de pavimentação asfáltica que nós temos em Taubaté, cerca de 10 milhões de pavimento, 10 milhões de metros quadrados, nós fizemos por administração direta com a nossa usina de asfalto, ao longo de administrações anteriores. A gente não pode negar que a estrutura da nossa usina de asfalto, ela tem condição de atender. Nós vamos trabalhar com a nossa usina de asfalto pré-misturado ASFIA nas regiões de maior periferia, de menor fluxo de tráfego. Por quê? Porque a pavimentação asfáltica do pré-misturado a fio, ela não é tão bonita, ela não é tão, vamos dizer assim, à primeira vista, ela não é tão atraente quanto a pavimentação a quente. A nossa estrutura de pavimentação a frio, isso foi uma determinação que o prefeito Júnior Ortiz passou para mim, para a gente restaurar, e nós vamos utilizar essa estrutura para manutenção de vias de bairros, de vias de menor circulação de trânsito, e também a área rural. Na área rural também a gente está com sérios problemas, pontes já correndo risco de cair, tem mais complicações também na área rural. E vamos contratar empresas para fazer restauração de pavimentação com pré-misturado a quente, nas vias de maior circulação, certo? Nos trechos onde demanda mais esse tipo de velocidade. Por outro lado, a questão de trânsito também, eu não sou especialista em trânsito, está vindo uma secretária de trânsito com bastante experiência nisso, então ela vai fazer todo o trabalho disso, vai elencar para a gente as vias de acesso de maior circulação, os canais, os corredores de trânsito, e nesses corredores de trânsito a gente então vai fazer uma restauração com o pré-misturado a quente para a gente conseguir dar maior velocidade para o trânsito, enfim, né? Esse é o plano que a gente tem. A vontade da gente é implantar rapidamente e começar a fazer, mas tem uma série de interfaces que impede a gente de fazer disso. Mas em momento algum a gente vai deixar de lado esse planejamento da gente para que a gente chegue daqui a 1 ano, 2 anos, eu quero ter satisfação de sentar com você e a gente ter uma outra expectativa, porque o munícipe, ele está no dia a dia na rua, ele está vendo a qualidade de prestação de serviço e a quantidade. Nesses quase 40 anos de serviço público que eu tenho, sempre tive isso comigo, sabe? É uma experiência que a gente tem que você só adquire no campo. Quando a administração trabalha bem, atende bem os munícipes,
Você, quando passa na rua, dirigindo uma viatura da prefeitura, é impressionante a reação das pessoas. Você vê que a pessoa olha, mesmo não conhecendo você, ela olha para você dentro de uma viatura oficial com um ar mais tranquilo, com um ar de aprovação. Quando a administração não está retornando a prestação de serviço, isso é experiência minha ao longo desses 40 anos que eu passei aqui dentro. Você olha, a pessoa na rua não conhece você, nem nada, mas ela olha para você com cara de reprovação. Para mim, isso é uma coisa íntima minha. Eu quero inverter isso. Eu quero sair na rua, os funcionários municipais têm que sair na rua e tem que ser visto, o munícipe tem que olhar para uma viatura oficial da prefeitura, vamos dizer assim, com ar de aprovação. Olha, está aí o pessoal atendendo as nossas cidades. Certo? E isso para mim ficou muito claro. E hoje, por exemplo, você sai na rua, é complicado. Você percebe, o cara apenas pela fisionomia, pela maneira do cara olhar, você já percebe a reprovação que está do outro lado. A reprovação da administração, porque não está correspondendo, não está dando retorno. Certo? Então a gente quer mudar isso. Bibiana, você está num ponto crítico, porque a sua secretaria, juntamente com a Secretaria de Finanças, são as secretarias que dão apoio às outras, né? Todas as outras secretarias dependem do trabalho de vocês. Conversando ainda com o Coronel Ataíde sobre segurança, ele falou que vai precisar muito aqui da sua secretaria com o apoio de iluminação, porque para ele desenvolver o trabalho dele em alguns pontos da cidade, vai precisar de uma iluminação muito mais efetiva. E é um outro problema que você vai ter pela frente, né? Com certeza, Cláudia. Embora exista essas urgentíssimas que a gente tem, mas de maneira nenhuma a gente pode deixar de lado essas questões. É urgentíssimo que a gente consiga colocar as escolas em condições de receber os alunos no dia 1º de fevereiro. De momento algum, de maneira nenhuma, a gente também pode imaginar que a área de segurança, que a iluminação pública não é uma urgência urgentíssima, certo? Então é isso que eu estou dizendo para você. Nesse momento, todo o secretariado, juntamente com o prefeito, a gente tem que ter muito bom senso, muito equilíbrio, exatamente para a gente conseguir trabalhar esses valores, né? Priorizar e trabalhar esses valores no sentido de ir fechando esses rombos que tem. Bibiana, a sua pasta também é uma pasta que requer parcerias. O que você está pensando aí para a sua gestão em termos de parceria com outros órgãos que possa minimizar os seus problemas aqui também? Eu já liguei para o DR, já liguei para a Nova Dutra, já falei com a Sabesp, entendeu? Então, nos próximos dias, nos próximos meses, nós vamos agendar reuniões da prefeitura com esses órgãos, porque eles não podem trabalhar isoladamente. Eu, por exemplo, já tenho conhecimento que já foi marcada uma audiência com a MRS Logística, está até agendado, eu não me lembro o dia. Essas parcerias, com certeza, vão existir. Porque eu entendo o seguinte, se todas as entidades envolvidas, usando um termo meio caboclo, puxarem a corda na mesma direção, já é complicado para você resolver os problemas. Se cada uma começar a puxar a corda por um lado diferente, fica mais difícil ainda. Taubaté hoje situa numa zona metropolitana. A integração com outras cidades não pode absolutamente deixar de lado. Isso é uma questão que, vamos dizer, não é muito da minha secretaria, mas da Secretaria de Planejamento, mas que a gente tem que estar muito atento por isso. E essas parcerias com Sabesp, com Bandeirante, com Nova Dutra, com MR Logística, enfim, com todos os departamentos, com DAEE, me perdoe se a gente esqueceu algum nome, isso é muito importante para a gente, com a Secretaria Meio Ambiente, com CETESB, isso é muito importante. Então, nesses primeiros meses, nesses primeiros 2 meses, eu pretendo trazer todo esse pessoal para a mesa e colocar os problemas. Eu tenho certeza que eles também têm os problemas, a gente tem, vamos colocar os problemas na mesa e vamos pensar maneiras de se resolver esses problemas em conjunto, todo mundo junto, todo mundo trabalhando na mesma direção. Isso é o que eu penso a respeito de parcerias, certo? Eu acho que sem parcerias a gente não consegue trabalhar. A gente tem algumas situações críticas, por causa do acesso ao novo shopping, são problemas muito críticos e muito complicados de serem resolvidos. Por quê? Porque vai demandar a execução de obras de grande porte, que vai precisar de recursos que a gente não dispõe no momento, mas que precisa ser trabalhado, precisa ser bem definido, porque os poucos recursos que a gente tem
para investir nesses setores, precisam ser investidos dentro de um plano piloto, dentro de um programa, para você não perder serviço. Porque às vezes você gasta um dinheiro, por menor que seja, num determinado serviço, e amanhã muda completamente o plano de ação naquela área e você perde esse recurso. Isso que a gente não quer vamos dizer, aproveitar os recursos, ter uma diretriz para trabalhar, aplicar os recursos, mesmo que você não consiga resolver o problema de uma vez, mas você vai começar resolvendo por parte, mas numa só direção, para resolver o todo. Bom, e nesse momento você vai ter que contar um pouquinho com a colaboração da população, né, com o entendimento da população de todo esse tempo que você precisa para colocar a casa em ordem. É difícil a gente pedir colaboração, paciência da comunidade numa hora dessa, porque a comunidade já está, vamos admitir, no limite. Ela pagou o imposto, ela não teve o serviço, você entendeu? O serviço público no Brasil, infelizmente, não tem muita credibilidade. É evidente que a gente pede para a comunidade para que entenda a situação e colabore com a gente. Mas fica complicado, porque a pessoa está lá do outro lado, sofrendo. A gente entende, porque a gente é munícipe também. Certo? Eu também tenho carro, eu também saio na rua, eu também amasso a roda do carro, eu também quebro a roda do carro, eu também às vezes não consigo passar em determinados locais que vou em função das precariedades que tem. Então a gente entende perfeitamente o lado do munícipe, mas a gente não pode condenar no momento que a gente sair na rua e o cara falar um monte de coisas para a gente, porque é uma maneira dele desabafar. A gente apenas tem que ter paciência para ouvir e tentar resolver, porque só retórica também não adianta, né? Não adianta você falar, não adianta. Até por isso que talvez a administração pública no Brasil como um todo não tenha a credibilidade que deveria ter. A população não confia na administração. Então, quando você fala, olha, eu vou resolver esse problema, a população é mais um que está falando isso. O meu perfil, Cláudia, é de dizer exatamente a verdade. Se eu falar que vou resolver o problema dentro dos prazos que a gente tem previsto, eu consigo resolver. Se eu perceber que eu não consigo resolver o problema, embora vá muita gente não ficar satisfeito com isso, mas eu vou dizer que não é possível resolver, que a coisa é mais complexa. Sabe? A minha história na prefeitura, toda a vida, foi trabalhar com a maior transparência possível e trazer a comunidade para cá para verificar. Eu vou citar um exemplo para você que surgiu de última hora, que estourou de última hora. Nós temos um problema complicadíssimo no Jardim Gurilândia, um córrego que está desabando casas, tem um acordo judicial, esse acordo judicial para fazer o serviço não foi cumprido, houve uma licitação para mudar o córrego de local, essa licitação está sendo impugnada com as empresas que estão participando, está em grau de recurso, mas o mais importante é que a gente detectou lá no local, vistoriando o local, que a obra que estava programada para fazer, ela não resolve o problema. Eles programaram retirar o córrego de um determinado local e passar para outro. O local onde está o canal vai continuar passando água, por quê? Porque existem outras contribuições de galeria de águas pluviais que não é possível jogar no novo canal. E vai continuar a erosão, embora com uma menor proporção, mas vai continuar a erosão. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver o problema das casas que estão caindo. O prefeito Júnior, eu expus a situação para ele, e ele inclusive já determinou, a gente vai cancelar essa licitação, vai fazer uma nova licitação com obras para resolver a questão. Para o munícipe é complicado para ele entender isso. Então, nesse momento, o que a gente faz? Eu pretendo ir lá, pegar os líderes do bairro, chamar, trazer, mostrar para eles, entendeu? De uma certa forma, para que eles também colaborem na decisão. Entendeu? Às vezes o leigo tem alguma dificuldade, mas é importante que ele saiba, olha, nós não estamos fazendo lá porque não vai resolver o seu problema aqui vai continuar passando água. Então nós temos que resolver primeiro esse problema seu aqui e depois nós vamos resolver o outro de lá. Entendeu? Então a gente pretende trabalhar com isso, chamar quando as situações for mais complicadas, chamar a população e mostrar para ela, fazer visita, mostrar para ela o porquê que está sendo decidido daquela forma, porque eu acho que com isso a gente consegue, aí sim a gente consegue o apoio da população. Então, para a gente encerrar, eu vou deixar esse minutinho aí de conversa direta sua com quem está te assistindo, com relação à sua vontade, né, de fazer dessa cidade um lugar melhor para se viver.
Então, eu queria colocar para os munícipes que a gente está aqui, a gente foi convocado, a gente aceitou o desafio, e o objetivo nosso é ajudar ao máximo, certo? A gente vai arregaçar as mangas, a gente não vai medir esforços, a gente tem conhecimento, a gente conhece a infraestrutura do município, a gente sabe os pontos críticos, a gente sabe da dificuldade que a gente vai ter, mas, desculpe, ô Cláudio, a gente que toda a vida teve vontade de servir a comunidade. Quando a gente tem uma oportunidade, quando a gente chega convocado pelo prefeito para ajudar, é uma satisfação muito grande e um desejo muito grande de atender. Desculpe, a gente está emocionado, mas conte com a gente. Eu conto com vocês e pode contar com a gente. Bom, a gente está aí percebendo toda a sua sinceridade e a sua vontade, né, de servir, e uma certa tristeza de encontrar a cidade como encontrou, né? É muito lamentável. É triste para a gente. Para a gente que ajudou a construir a infraestrutura que tem aí, para a gente que ajudou a construir, não só na área de drenagem, na área de pavimentação, abertura de vias, a gente que, de certo, vamos dizer que não é mérito da gente, é mérito das administrações que passaram por aí, mas a gente participou diretamente disso. Então, quando a gente vê que isso não foi cuidado com o carinho que deveria ser cuidado, as manutenções não foram feitas da maneira com que deveriam ter sido feitas, isso, evidentemente, provoca, o desgaste é muito maior, a gente fica muito triste, certo? Não só como munícipe, mas como um elemento que, de certa forma, está integrado com tudo isso. A minha vida toda foi dentro de prefeitura, a minha vida toda foi ao lado de prefeito, foi trabalhando e vendo a necessidade de prestar serviço, de dar retorno para a comunidade. Então, é um motivo de muita tristeza para a gente ver a situação. Se você entrar no nosso parque de máquinas, a quantidade de equipamento sucateado é complicado. Mas a gente pede a Deus, pede a colaboração de todos, a gente vai conseguir reverter isso. Garanto para você e para todos os munícipes. Ok, obrigada.